Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo nos diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Todos os dias, muitas palavras saem de nossas bocas em nossos diálogos e conversações diárias. Muitas pessoas recebem ou recolhem aquilo que sai da nossa boca e, como nos disse o mestre, aquilo que parte do nosso coração, porque, em essência, os frutos que demonstramos para a vida, os frutos que produzimos através das nossas palavras, procedem da raiz dos nossos sentimentos, do nosso coração. O nosso grande exercício cotidiano, o nosso objetivo maior aí de renovação e de autoconhecimento, de iluminação pessoal, deverá ser o de pensar que tipo de conversações ou que tipo de palavras nós temos cultivado, nós temos doado ao mundo, à vida, às pessoas todos os dias. Porque por meio desse balanço de quais têm sido as nossas conversações, nós poderemos ter uma medida de qual patamar vibratório em que temos estado mais comumente. E poderemos ter também uma ideia do quanto ainda nos falta em termos de melhoria e renovação, segundo as conversações que temos tido. Porque o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é: não nos enganemos, não achemos que uma fofoquinha, uma maledicência, falar mal de alguém por trás, não achemos que isso não é nada demais. Pelo contrário, cultivar conversações assim, ou gostar de partilhar de rodas de conversas em que esses assuntos são tratados, é na verdade um grande indicativo do quanto ainda estamos distantes do nosso processo real de autoiluminação. Porque isso representa uma sintonia. Cultivar esses hábitos, o hábito da maledicência, é na verdade demonstrar que em nós, em nosso coração, ainda vibram que valores, ainda vibram que ideais, senão o do egoísmo, o do orgulho, o da vaidade, a ausência de caridade, a ausência de indulgência, enfim, vai demonstrar o quanto os nossos costumes, ou melhor dizendo, os nossos valores, ainda destoam do Evangelho. E quanto mais cultivamos essa conversação, ou esse tipo de conversação, mais difícil nos torna rompermos com esse padrão para renovarmos, para buscarmos um novo propósito, para transformarmos o nosso coração num vaso que transporte aí outro tipo de valores que não esses que agora citamos. Então, o que Paulo está tentando nos dizer é: muito cuidado com as conversações. Se a gente reparar que no dia a dia as nossas conversas têm gravitado sempre em torno de falar mal de alguém, de reclamar de alguém, de fazer uma fofoca a respeito de alguém, muito cuidado. Isso é, na verdade, um indicativo claro do quanto o nosso coração está descuidado, do quanto estamos descuidados com os valores fundamentais. Porque na medida em que despertamos para o amor, para a indulgência, para o perdão, para a humildade, as nossas conversações naturalmente mudam, porque as raízes que vão gerar esses frutos são diferentes. E como a raiz é diferente, os frutos agora terão a mesma característica dessa raiz. Agora a conversação girará em torno do estímulo fraterno, da compreensão, da sabedoria, do diálogo que edifica, que ilumina. Então a gente pode aprender muito pelas nossas conversações diárias. É o que Emmanuel vai também nos dizer no capítulo 74 do livro Pão Nosso, quando comenta esse versículo, dizendo: a conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Então, não só isso. As nossas conversas não são apenas um indicativo da nossa condição, elas também influenciam outros de uma maneira ou com uma força muito maior do que imaginamos.
Então, depois de uma conversação menos digna, os corações se fecham, os corações se endurecem mais, e qualquer ideal de fraternidade, de bondade, vai encontrar muito mais dificuldade para ali adentrar, para participar ou para envolver aqueles corações. Então é como se fosse uma enfermidade mesmo, uma epidemia que envolve os corações que partiram daquele ambiente, porque afinal de contas, as palavras têm vida, as palavras têm alma, porque as palavras, na verdade, nada mais são do que os frutos demonstrando que tipo de raiz nós temos cultivado em nosso coração, que tipo de sentimentos tem vibrado no nosso ser ou no nosso mais íntimo. Meditemos um pouco nisso e que Jesus nos abençoe a todos.